Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa. Oi, tua amor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos felizes nessa noite pela oportunidade que Deus tem nos proporcionado de reunir nessa terça-feira para juntos nós celebrarmos ao nosso Pai Celestial, crendo que Deus nessa noite tem algo especial reservado para cada um de nós. Estamos aqui para realizar o culto da palavra, onde nós nos dedicamos ao estudo da palavra de Deus, e estamos estudando o livro de Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 21. E eu quero começar esse momento fazendo uma oração ao Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé e juntos nós vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que nos abençoe de uma forma grandiosa e maravilhosa. Glória a Jesus. Convido aqui o irmão Tião para fazer esta oração em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos aqui reunidos, em poucas pessoas, porque ainda não se pode fazer juntamento de pessoas, mas eu posso ver pelos olhos da fé que os anjos estão presentes, preenchendo todos os bancos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, primeiramente queremos pedir, Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que venha perdoar os nossos pecados, Deus, que Tu esteja presente aqui, que Teu Santo Espírito venha santificar este lugar, Deus, venha abençoar essa cidade, venha abençoar o Brasil, venha abençoar todos os países que estão aqui, com essas bandeirinhas, Deus, aqui nesta igreja, na casa do Senhor, Deus, para que Tu possas proteger, Deus, que só o Senhor é Deus, só a Ti, Deus, nós rendemos louvor, adoração, pedidos e honra, porque não há outro Deus além de Ti. Por isso, Deus, nós Te rendemos louvores, pedimos, Senhor, que Tua presença seja real conosco, Deus, venha nos proteger cada vez mais, que nós podemos, Deus, meditar neste momento, Deus, difícil, Deus, sobre nós mesmos, sobre nossos pecados, para que possamos nos arrepender, meu Deus, e que possamos assim, Deus, tomar um rumo certo, que é na Tua presença, Deus. Assim nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 21. Este salmo também é considerado um salmo messiânico. É um salmo de Davi e, ao mesmo tempo, é um salmo de ação de graça. Ele é uma resposta à oração do Salmo 20. No Salmo 20, nós temos um pedido de proteção, de intercessão para a vida do rei. O rei estava saindo para o campo de batalha, haveria de enfrentar uma peleja, um exército poderoso, e naquele embate havia preocupação, como nós vamos vencer a batalha? E alguém orou para que Deus guardasse o rei, que Deus ouvisse ele no dia da angústia,
e que no nome do Senhor ele levantasse pendões, levantasse a bandeira da vitória. E o Salmo 20 declara que a confiança deles estava no nome do Senhor nosso Deus. E todas as vezes que nós confiamos no nome do Senhor, a vitória é garantida. Mas confiar não é fácil, nós vamos falar sobre isso hoje. Se tem a parte mais desafiadora na vida cristã, é a parte que o cristão deve confiar em Deus. Aquele Salmo 37 que diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Depois diz, confia. Entregar o caminho a Deus não é difícil. O difícil é uma vez que você entregou a sua vida a Ele, entregou o seu caminho a Ele, é decidir confiar. E confiar, mesmo quando tudo vai mal. Confiar quando todas as suas perspectivas não estão acontecendo. É preciso confiar, porque Deus sempre tem um plano perfeito. Deus sempre trabalha dentro do seu propósito, dentro do seu desígnio. Então no Salmo 20, nós vemos essa confiança em ação, manifestada em oração, em intercessão, em clamor, em súplica, buscando de Deus a vitória para a peleja. Aí você vai observar que Deus deu a vitória. Uma vez que a vitória é garantida, o que o crente faz? Oferece ações de graça. Oferece ações de graça. Ele oferece louvor. Quando você fala de louvor, toda vez que você ouvir falar de louvor, louvor está ligado aos atos de Deus. Louvor está ligado aos atos de Deus. Deus faz um milagre, você louva. Deus abre uma porta, você louva. Deus dá um livramento, você louva. Agora, a adoração não. Enquanto o louvor está ligado aos atos de Deus, a adoração está ligado ao caráter de Deus. O louvor é baseado naquilo que Deus faz. A adoração é fundamentada naquilo que Deus é. Você não depende que Deus faça alguma coisa para você adorar. Você adora porque você é adorador. Independentemente da circunstância, a sua alma, o seu espírito anseia por Deus, quer Deus, deseja Deus acima de tudo e de todas as coisas. E independentemente de tudo que estiver acontecendo, Deus vai sempre ver você adorando Ele em espírito e em verdade. Então esse salmo é um salmo de ação de graça. Vamos ver, versículo a versículo, o que esta palavra vai revelar para nós. Versículo 1. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente regozija. Cumpriste-lhes o desejo do seu coração, e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Cumpriste-lhes o desejo do coração e não desatendestes a súplica dos seus lábios, pois provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestistes, pois o abençoastes para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá.
Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as suas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Senhor Deus, prepara o coração dos seus filhos para receber e entender a tua palavra, e que ela possa produzir o fruto pelo qual estará sendo enviada nessa noite, em nome de Jesus. Conforme eu abordei aqui no início, este salmo é uma resposta ao Salmo 20. No Salmo 20, há um clamor, há uma intercessão pela vida do rei e pela obra que ele estaria realizando. Deus atendeu a oração do Salmo 20, Deus deu vitória ao seu servo, e agora ele vem oferecer a Deus ações de graça. Você vê que o Salmo 20 começa dizendo: o Senhor te ouça no dia da sua angústia. Ele começa mostrando que havia uma aflição. Já o Salmo 21 já começa mostrando que há uma alegria. Observa isso, começa exaltando que há uma alegria no coração do rei. No Salmo 20 havia tristeza. Uma vez que Deus responde, a alegria se manifesta. E você vai observar que essa alegria, ela não é obra do acaso, ela não é sem causa, ela não é sem motivo. Havia uma razão para essa alegria, havia uma fonte para esta alegria. O senhor está dizendo, pastor, que a manifestação de alegria há razões? Sim. Felicidade não. Felicidade é uma decisão. Felicidade é uma decisão. A única pessoa que você depende para ser feliz é de Deus. Você pode decidir ser feliz. Agora, a alegria são os momentos que nós vamos vivendo, que nós vamos sentindo. Você recebeu uma vitória, vem alegria. Não vem felicidade. Felicidade você já é. Deus abençoou você com algo surpreendente, você se alegra, alegria. E há uma ordenança na palavra que o cristão precisa alegrar sempre. Filipenses 4, versículo 4. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Observa que está no gerúndio como um ato contínuo. O cristão precisa decidir alegrar todos os dias. E por que a tristeza às vezes toma conta do coração de alguém? Porque ele traz à memória aquilo que faz ele ficar triste. Está tudo no pensamento. Se eu quiser pensar em algo que possa me fazer ficar triste, eu tenho, você também tem. Agora eu vou perguntar a você, vai resolver o quê? Você ficar focando naquilo que vai trazer angústia. Não é ignorar o problema. Ele existe, mas você não pode dimensioná-lo além daquilo que ele já é. E nem tampouco fazer com que ele te sufoque, com que ele roube as suas energias, roube a sua força, a sua disposição, o seu ânimo e a sua vontade de viver. Então eu posso me alegrar todos os dias. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Então ele mostra que a alegria do cristão é ultra circunstancial. Eu não vou depender das circunstâncias para eu me alegrar. Da mesma forma, na mesma abordagem do apóstolo Paulo, o salmista Davi vai declarar que a alegria dele
está ligada à força de Deus. Ele diz: o rei se alegra em tua força. Qual força? De Deus. Em tua força, Senhor, e na tua salvação. Duas fontes de alegria aqui. Duas fontes de alegria, pode até anotar isso. Duas fontes de alegria. O rei se alegra, em primeiro lugar, na força de Deus. Lembra lá no versículo 7 do Salmo 20? Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Olha a diferença. Uns estavam confiando na força bélica, nas carruagens, nos cavalos, mas o salmista decide confiar na força e no poder de Deus, manifestado no seu nome. E agora esse poder foi manifestado, essa força foi ativada e Deus traz vitória para ele. Ele diz: eu me alegrarei na tua força. Em outras palavras, ele estava declarando reconhecimento, reconhecendo que quem deu vitória foi Deus. Não foi na força do exército dele, foi na força de Deus. Não foi porque ele era um homem habilidoso, mas é porque o Senhor tomou a frente da peleja e a força de Deus garantiu vitória contra o inimigo. Então ele diz: eu vou me alegrar na força do Senhor. Pega essa chave aqui para você, pega essa pérola. Não tem aquele momento que o crente diz: ai, eu estou tão abatido. Não tem? Aquela hora que você diz: não, eu não tenho força para nada. E isso é real. Às vezes o cristão passa por isso: eu não tenho força para nada. Elias passou, teve um momento que ele pediu até a morte: Senhor, tira a minha vida. Há momentos que a nossa força fica pequena. Então, se você não pode com a sua força, o salmista está ensinando: ei, se não existe força em você, a de Deus é inesgotável. Aleluia. Vou repetir: quando não há força em você, a de Deus é inesgotável. Quando você não encontra forças em si mesmo, não se desespere. Busque a força do Senhor. E na força do Senhor, você vai se alegrar. Você não vai se alegrar na sua própria força, porque às vezes a nossa força quer a morte. Às vezes a força que há entre nós quer que você fique trancado dentro de um quarto. A força que há dentro de nós quer que você fuja de tudo e de todos. Mas na força do Senhor, você levanta a cabeça, você entra no meio da peleja e você marcha para cima do inimigo, porque o Senhor, Ele te fortalece. Na força do Senhor, o salmista diz: eu me alegrarei. Na força do Senhor, eu me alegrarei. E na tua salvação grandemente se regozija. Uma alegria proveniente do fortalecimento que vem de Deus, e uma segunda alegria que é um pouco mais profunda, porque ele diz: já se manifesta regozijo. Regozijo, ou seja, é alegrar-se novamente e alegrar-se em dobro. Olha a diferença. Aqui ele está se alegrando em dobro, de uma forma ampliada, multiplicada, porque a salvação está sendo manifestada. Se existe um motivo para que o crente seja feliz, é porque ele é salvo. Vou repetir para você não esquecer: o crente é salvo. Então levante a mão direita e diga: eu sou salvo. Diga: eu sou salvo em Cristo Jesus. Então eu pergunto: você tem certeza da salvação? Eu não tenho não. Você precisa ter. Porque a salvação não é um ato nosso, é um ato de Deus. Por que o crente precisa ter certeza da salvação? Porque Jesus já garantiu essa salvação para nós. Ele nos assegurou esta salvação no Calvário, e através da sua ressurreição e pela sua intercessão diante do Pai. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Então, se há uma razão para que você seja feliz e tenha gozo, é alegrar-se pela salvação. Um dia os discípulos ficaram todos empolgados, né?
todo alegre, que saíram para pregar o evangelho, está lá em Lucas 10. Expulsaram o demônio, curaram enfermos, fizeram uma grande obra e voltaram da missão, voltaram lá do campo de evangelismo e foram relatar para Jesus. E aí ficaram todos empolgados: olha, Senhor, até os demônios nos obedeceram, até os demônios se sujeitaram à autoridade que está na nossa vida. Aí Jesus falou: você é tão alegre porque expulsou demônio? Deixa eu dizer por que vocês devem se alegrar. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Quem pode glorificar a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida? Jesus está dizendo: alegrai-vos porque vocês são salvos, vocês são redimidos, vocês são restaurados, o nome de vocês está no livro da vida. E quem tem um nome no livro da vida, em Apocalipse há uma promessa, que nós vamos comer da árvore da vida. Eita glória, isso é lindo demais. Então, se há motivo para você se alegrar, alegre porque você é salvo. Ah, pastor, estou tão triste porque tem luta lá em casa. Não é só na sua não, tem na casa de todo mundo. Ah, eu estou passando tanta aprovação, agora é o mundo inteiro está sendo provado. Tribulação está para todo lado. Mas como ser feliz nisso? Primeiro, confiando na força do Senhor. Segundo, focando na salvação que Jesus já te garantiu e te assegurou. Você é salvo em Cristo Jesus. E o salmista diz: eu vou me regozijar, porque o meu nome está escrito nos céus. Segundo lugar, o versículo 2 diz que Deus cumpriu o desejo do seu coração e não desatendestes as súplicas dos seus lábios. Olha aqui o versículo 1 do Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. Olha o versículo 2 do Salmo 21. O Senhor ouviu as súplicas dos seus lábios. Toda vez que você faz súplica, a súplica é aquela oração com angústia. É aquela oração com gemidos. Não tem aquela oração que você às vezes não consegue nem falar e só chora? Isso é súplica. E se tem algo que mexe com o coração de Deus, é lágrima de crente, é súplica de um crente. Eu lembro do rei Ezequias, que quando Isaías chegou lá para profetizar para ele, rapaz, Isaías foi tão seco. Isaías foi seco, mas seco. Tem profeta que dá uma massageadazinha assim, né? Usa um pouquinho de suavidade. Mas Isaías chegou lá: Ezequias, Deus manda te dizer, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Pronto. Virou as costas, foi embora, não ficou nem lá. Aí Ezequias vira o rosto para a parede e começa a chorar. E fala para Deus: Deus, eu sempre fui teu servo, eu sempre honrei o teu nome e amei a tua palavra. Você vai deixar eu morrer assim, Senhor? Antes que Isaías saísse do pátio, o mesmo profeta que leva a mensagem de morte, agora vai levar a mensagem de vida. Olha o que Deus faz: o mesmo profeta que leva a mensagem de morte, agora tem que levar a mensagem de vida. Isso é lindo demais. As lágrimas mudam o decreto de Deus. As lágrimas revogam aquilo que Deus está disposto a fazer. Aleluia. É o que Jeremias falou: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Lamentações 3:29. Aí Isaías volta: Ezequias, assim diz o Senhor, eis que eu ouvi as tuas lágrimas. Deus não falou eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu ouvi as tuas lágrimas. Deus entende a linguagem das lágrimas. Deus compreende o valor de uma lágrima. E é por isso que Deus ouviu o salmista na angústia. Deus ouviu a súplica dos lábios dele. E diz aqui que Deus cumpriu
o desígnio, o desejo, o propósito do coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Deus cumpre, diga, Deus cumpre o desejo do coração, desde que esse desejo seja alinhado à vontade de Deus. Não pensa aí que Deus vai cumprir. Tem gente que quer matar os outros, Deus não vai cumprir esse desejo, não. Deus vai cumprir aquele que está de acordo com a vontade dele, aquele que está de acordo com a palavra dele. É o que João ensinou. Tudo que você pedir na oração, crendo segundo a sua vontade, será feito segundo a vontade dele. Tem que estar de acordo, alinhado. É por isso que quando a gente vai orar, eu gosto muito da fala do pastor Rick Warren, quando ele escreveu o livro Uma Igreja com Propósito. Ele diz que a gente sempre começa uma oração de uma forma errada. Como que a gente começa a oração de uma forma errada? A gente sempre que vai orar, você ora: Deus, abençoa aquilo que eu estou fazendo, não é assim? Abençoa aquilo que eu estou fazendo. Ele falou que nós deveríamos fazer o oposto. Nós deveríamos orar da seguinte forma: Senhor, me ensina a fazer aquilo que o Senhor abençoou. É diferente. Me ensina a fazer aquilo que o Senhor abençoou. Às vezes você está fazendo as coisas erradas e quer que Deus abençoe aquilo que você está fazendo fora do propósito. Deus vai abençoar aquilo que está de acordo com o propósito, aquilo que está de acordo com a vontade, aquilo que está de acordo com a palavra. Faz sentido para vocês? Quem está entendendo? Aleluia! Então ele diz que o Senhor cumpriu o desejo do coração. E como o Senhor fez? Como que Deus cumpriu? Versículo 3: pois o provês das bênçãos da bondade, pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. A primeira coisa que Deus realizou, Ele trouxe provisão de bênçãos. Deus trouxe o quê? Provisão de bênçãos. Deus provê tudo na hora certa. Deus provê tudo na hora certa. Nós agora estamos no Querite. Eita! Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Elias ficou no Querite. 3 anos e meio de luta, de batalha, de fome. Mas Deus alimentou o profeta lá no Querite. Quando a água do Querite secou, Deus prepara uma viúva pobre. Podia ser uma rica. Mas Deus usa os improváveis. Deus usa quem não tem para te abençoar. A provisão vem das fontes que você menos imagina. De onde você menos espera, Deus envia o socorro. Porque é promessa da palavra. Deus provê as bênçãos que são resultados da sua bondade. Aleluia. Abra comigo o Salmo 34. Olha que coisa boa. Versículo 8. Provê bênçãos da sua bondade. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele provê bênçãos da sua bondade. Agora, como que eu vou provar dessas provisões? Provando a bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Então diga bem forte: o Senhor é bom. Em todo tempo, o Senhor é bom. Aleluia! Nunca duvide da bondade de Deus, porque é por meio da sua bondade que se manifesta a provisão do Senhor nosso Deus. Olha o que o salmista pede a Deus, versículo 4: vida te pediu, e o que Deus fez? Lhe deste. Não deu só vida não, deu a ele longura de dias, para sempre e eternamente.
Deus, além de dar uma vida abençoada aqui, deu ainda a vida eterna. Você vê uma relação com o que Jesus fala com Pedro? Nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Jesus falou, 100 vezes mais nessa vida e ainda a vida eterna. O interessante é que o salmista, o contexto aqui é de prova, o contexto é de luta. E você já viu muita gente na luta, na prova, pedindo Deus para tirar a vida? Tem gente que pede Deus para levar, tem outros que eles próprios se levam. Porque não sabe lidar com a dor. A gente vive fazendo campanha para parar de sofrer, para parar de chorar. E não tem jeito, a gente vai sofrer a vida toda. Não há como viver sem dor. Agora você pode escolher qual a dor que você quer sentir. Amém? Você vai escolher o tipo de dor que você quer sentir. A criança já nasce chorando. Se não chorar, já apanha para chorar. Essa é a vida. É ou não é? Se não chorar quando nasce, apanha para chorar, leva tapa. E a criança não quer morrer, ela quer mamar. Interessante que tem gente que na hora da dor pede a morte. O salmista aqui dá uma lição. Olha o que ele pede a Deus. Vida te pediu. Ou seja, ele falou para Deus, eu não quero morrer. Eu não quero que o inimigo me destrua. Eu quero viver, eu quero vida. E diz a palavra que o Senhor lhe deu. Ele pede vida e o Senhor lhe deu. João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas olha a promessa que Jesus tem para os seus filhos. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida abundante para cada um de nós. Declara isso, eu tenho direito. Mais alto, eu tenho direito. A vida abundante. Deus quer que a sua vida espiritual seja abundante. Deus quer que a sua vida familiar seja abundante. Deus quer que a sua saúde seja abundante. Deus quer que a sua família seja abundante. Deus quer que todas as áreas da sua vida seja abundante. E você precisa crer nesta palavra. O salmista pediu vida e Deus lhe deu. É direito do cristão orar para que Deus lhe conceda vida abundante. E Deus não deu só vida. Deus deu a ele vida eterna. Então Deus não te garante só vitória nessa vida. Além de vitória nessa vida, Deus está te assegurando uma eternidade com Ele. Já imaginou viver uma eternidade com Ele? Que coisa linda! Que algo maravilhoso! Versículo 5: grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste. Aqui é uma profecia messiânica, mas também pode se aplicar para a nossa vida. Primeiro, esse texto está falando de Cristo. Grande é a tua glória, glória de Deus, pela tua salvação, de honra e majestade o revestiste. Era a coroação do rei de Israel, mas ao mesmo tempo falava da coroação do rei dos reis e do senhor dos senhores. Eu gosto, tem até um hino do Trazendo a Arca que fala sobre isso, né? Vestido de glória e poder, né? Para sempre reinarás. Então esse hino foi inspirado exatamente nesse salmo, que Jesus foi vestido de glória e poder, de majestade, foi coroado. É uma visão antagônica ao que aconteceu no Calvário. Lá no Calvário, homem de dor. Lá no Calvário, humilhado. Lá no Calvário, opróbrio, vergonha, rejeição, tudo. Mas depois que ele ressuscita, sobe aos céus,
ele é revestido de glória e poder e majestade. E quando João vê ele, não vê mais um cordeiro sem parecer, sem glória, sem formosura. Ele vê ele, cabelo como branca lã, os olhos como chama de fogo, uma espada aguda saindo da sua boca. Ele vestido com uma veste branca, seus pés como latão reluzente, e no seu vestido escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a sua voz como um som de muitas águas. É o retrato do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, que foi vestido de glória, poder e majestade. Quem pode adorar esse Cristo? Quantos reconhecem a glória e a majestade dele? Levante as mãos e adore. Dê um minuto de glorificação. Diga alguma coisa linda para esse Jesus glorioso, que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Oh glória, grande é a sua glória pela sua salvação. Se tem algo que exalta a glória de Deus, é a salvação. Porque não existe milagre maior do que a salvação. A salvação é um ato que manifesta a graça salvadora. Deus pega o pior dos homens e o transforma no melhor. Deus pega uma velha criatura e transforma numa pessoa nova. Isso é glória para Deus. Aleluia, aleluia. Pois o abençoastes para sempre, tu o enches de gozo com a tua face. Ei, a bênção de Deus não é um momento na nossa vida, a bênção de Deus é algo perpétuo. Não peça a Deus para te abençoar, porque você já está abençoado. Paulo disse que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você já é abençoado. Aleluia. Abençoaste para sempre e o encheste de gozo com a tua face. Encheste de gozo com a tua face. Nós espelhamos a face de Deus em nossa vida. E ao contemplar a face de Deus por meio de Cristo, a nossa alma, a nossa vida se enche de gozo, de regozijo e de alegria. Agora você vai observar porque tudo isso aconteceu na vida do salmista. Você vai encontrar aqui nesse versículo 7 a chave, o segredo para tudo isso acontecer. Versículo 7: porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. O rei confia no Senhor. Ele foi abençoado, ele recebeu provisão, Deus deu vitória sobre o inimigo, Deus ouviu a oração, Deus ouviu a súplica, Deus encheu a vida dele de alegria. Qual a razão? Porque o rei confia no Senhor. Quantas vezes um crente chega perto de mim e diz: pastor, eu não acredito em mais nada. Falta de confiança. Basta Deus falar um não para ele, ele já perde a confiança. Nós precisamos entender que toda oração tem resposta. Mas nem sempre Deus vai responder do jeito que eu quero. Ele vai responder do jeito que eu preciso. Vou repetir, nem sempre Deus vai responder do jeito que eu quero. Ele vai responder do jeito que eu preciso. Isso se aplica à sua vida também. Nem sempre Deus vai responder do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. E tem hora que Deus vai responder para você dizendo: não vou fazer o que você está pedindo. Quem já ouviu o não de Deus aqui? Nós somos pais. Tem muitos pais me ouvindo aqui. Tudo que seu filho pede, você diz sim. Na verdade, o pai fala mais não do que sim para os filhos. E você é mau por dizer não para o filho? Toda vez que um pai ou uma mãe diz não para um filho, é porque aquela resposta é a melhor resposta que ele pode dar. Porque o pai vê o que o filho não pode ver.
O pai enxerga lá na frente aquilo que o filho não tem capacidade de enxergar. Da mesma forma é Deus. É por isso que eu tenho que confiar em Deus. Tem hora que ele vai dizer não, tem hora que ele vai falar, espera, você não está no ponto não. Deixa eu trabalhar mais na sua vida. E há momento que você vai orar, ele vai fazer com você igual fez com o leproso. Senhor, se eu quiser, me faz limpo. Ele falou, eu quero, fica limpo. Na hora. Essa é a parte que a gente mais gosta. Que ele responde imediatamente, que ele atenda na hora que... Não, mas você tem que primeiro aprender a confiar em Deus. Para que a nossa confiança cresça, Deus permite situações inusitadas em nossa vida. Cada grau de dificuldade que você enfrenta é oportunidade para a sua fé crescer, para a sua confiança aumentar. Você lembra o versículo que a gente leu do Salmo 34, versículo 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Feliz é o homem que confia em Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. E aqui o rei está dizendo que ele confiou no Senhor. Mais do que nunca o Brasil e o mundo precisa confiar em Deus. Está todo mundo esperando, nem sei mais o nome daquele remédio, né? Clorofina, esse troço aí remédio da malária, que pode combater. A gente está com tanta coisa. Tem uns que acreditam na realidade do coronavírus, outros acham que isso já é a teoria de conspiração. É tanta informação que deixa todo mundo perturbado. E a sociedade com medo, mas eu estou aqui no nome de Jesus para te dizer, não precisa ter medo. É preciso você confiar em Deus. Vou repetir, não tenha medo. É preciso confiar em Deus. Por que eu preciso confiar? Olha bem aqui para mim, porque eu estou falando isso aqui como voz profética para a sua vida. Deus está dizendo para alguém: será que eu desaprendi de abrir o mar? Será que eu desaprendi de andar na fornalha? Será que eu desaprendi de derrubar muralhas? Ou eu deixei de ser Deus através dos anos, dos tempos? O Deus que você serve é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável. É preciso confiar no Senhor. Confia no Senhor teu Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Confia. Confia, não fica que o governo vai fazer isso, que o presidente vai fazer isso, que o Trump vai fazer. Eu não estou confiando em Trump, eu não estou confiando em Bolsonaro, não estou confiando em médico, ninguém, porque cada um fala uma coisa, cada um tem uma solução e ninguém resolve nada. Mas aquele que nós adoramos, aquele que nós exaltamos, Ele não falha, Ele é fiel em sua palavra e em sua promessa. Confia no Senhor, seu Deus. Pela misericórdia do Altíssimo, você não vai cair, você não vai vacilar, você não vai morrer. Aí a gente vai ver 8 bênçãos. Deus fez 8 bênçãos na vida do salmista. 8 bênçãos no passado. Deus cumpriu o desejo do coração. Deus não negou a resposta às suas orações. Deus deu bênçãos de bondade. Deus pôs uma coroa na cabeça dele. Deus deu ressurreição e vida eterna. Deus pôs sobre ele glória e majestade. Deus abençoou ele para sempre. E Deus encheu ele de gozo. Agora, isso foram bênçãos passadas. Diga comigo, existem bênçãos que aconteceu no passado. Mais uma vez diga, até mesmo você no celular, existem bênçãos que aconteceu no passado. Agora existem bênçãos futuras para chegar e acontecer na sua vida. É o hino da Sara, né? Tem coisa boa chegando,
Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Então tem coisa boa chegando aí, tem bênção futura. E aqui nós temos 8 bênçãos futuras. 8 bênçãos futuras. Que bênçãos são essas? Primeiro lugar, vitória sobre todos os teus inimigos. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Vitória sobre todos os teus inimigos. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou dar vitória sobre todos os teus inimigos. O cristão, ele sofre muitas batalhas, há muitas pelejas, há muitos levantes, há muitas forças opressoras. Mas aqui está dizendo que a mão do Senhor te dará vitória contra os teus inimigos. Você crê nisso? 1.000 vai cair do teu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. O inimigo vai ter só 2 trabalhos, o primeiro de levantar e o outro de cair. Aleluia! Primeira bênção, vitória contra os inimigos, versículo 8. Segunda bênção futura, vai alcançar aqueles que o odeiam. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem, aquelas pessoas que vivem a vida te odiando, te perseguindo. Deixa eu falar um segredo para vocês. Não fica perdendo tempo com quem não gosta de você, não, gente. Para de querer agradar quem não gosta de você. Para de querer aprovação de quem não gosta de você. Há pessoas que você pode fazer o que você quiser, o seu melhor, ela não vai gostar de você e pronto. E sempre vai arranjar um jeito de querer te perseguir, de criticar, de te derrubar, de te colocar para baixo. Sai de perto dela. Para de ouvir ela. E aqui tem uma promessa, que a mão de Deus, vai chegar uma hora que a mão de Deus vai alcançar ele, a mão direita, vai alcançar aqueles que se aborrecem, ou seja, Deus vai dar um cala-boca neles. Aleluia! Aleluia! Deus vai fazer ele ficar quietinho e deixar a sua vida em paz. E uma vez que Deus calar ele, não queira abrir a boca dele de novo, não. Deixa ele para lá, deixa ela para lá. Segue a sua vida, vitória futura. Terceira bênção, futura. Versículo de número 9. Os fará como um forno de fogo na sua ira. Ou seja, Deus vai queimar eles tudo, vai ficar tostadinho. Fogo consome, ou seja, vão perder a força, vai perder o efeito, vai perder o poder que tem contra a sua vida, porque às vezes tem pessoas que têm um poder psicológico sobre a outra. Existem pessoas que têm uma força, um domínio sobre a estrutura emocional do outro. Deus está dizendo, isso vai acabar, isso vai cessar, porque é intervenção de Deus em teu favor. Aleluia. Quarta bênção, o Senhor os devorará na sua indignação, e o seu fogo os consumirá. Deixa eu adiantar porque a hora já está voando. Já são 8h20 e pouco aqui já. E a gente acaba 8h30. Quinta bênção, os consumirá com fogo. Sexta bênção, destruirá seu fruto da terra. Fruto fala de quê? Do trabalho. Eles não serão mais lembrados. Nem a sua descendência, Deus está prometendo aqui, ó, até a descendência dele será esquecida. Oitava bênção, fará com que fujam derrotados. Ou seja, eles não prevalecerão contra você, porque intentaram o mal, maquinaram o ardil, mas não prevalecerão. O inimigo só vai até onde Deus permite. E Deus está levantando a mão aqui hoje, está dando um basta em muita coisa na sua vida. Aleluia, vou repetir. Deus está levantando a mão aqui hoje, está dando um basta em muita coisa na sua vida.
Deus está dizendo: chega, acabou, você já sofreu o que tinha que sofrer nisso, já chorou o que tinha que chorar, e eu a partir de agora estou entrando na tua história, estou começando um novo processo, estou estabelecendo coisas novas, e o meu nome será glorificado na tua vida. Aleluia! E aí você vai falar como salmista no versículo 13: exalta-te, Senhor, na tua força. Observa que o salmo começa na força e termina na força. Começa na força de Deus e está terminando na força de Deus. Isso é lindo demais. Deus está dizendo: você quer viver uma vida vitoriosa? Tudo tem que começar em Deus e terminar em Deus. Ele é o princípio e Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Exalta-te, Senhor, na tua força, e então cantaremos e louvaremos o teu poder, exultaremos as suas obras e o seu milagre. Você crê que vai cantar um hino da vitória hoje? Você crê que vai exaltar o Senhor pelo grande livramento? Então levante as duas mãos para o céu e exalte a Deus, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de adorar chegou. Deus está estabelecendo coisas novas para a tua vida hoje, e o inimigo a partir de agora sairá envergonhado de diante de você, pelo poder do nome de Jesus. Convido aqui o irmão Marcos para fazer uma oração, abençoando todos vocês que estão participando desse culto, em nome de Jesus. Depois nós vamos dar alguns avisos e impetrar a bênção apostólica. Glória a Jesus. Amém. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te exaltamos, porque, ó Deus, eu creio que desde já o Senhor já tomou o controle sobre as nossas vidas, sobre aqueles que, ó Deus, abriu o seu coração, ó Deus, é a sua mente, e entendeu que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa fortaleza, e que sem Ele nada podemos fazer, porque o Senhor é grande e poderoso. Senhor, desde já, meu Pai, eu agradeço ao Senhor pelas vitórias nos lares, nas vidas daqueles que estão angustiados. Ó Deus, fortaleça, Senhor, entra, Deus, com provisão e providência, Senhor, ó Deus, na causas daqueles que necessitam de Ti, Senhor, meu Deus, e acrescenta, Senhor, uma noite, ó Deus, reparadora de descanso, um sono tranquilo na presença do Senhor, e uma semana, um restante de semana abençoado, cheio de conquistas e vitórias no Senhor. Amém e amém. Estamos chegando ao final, irmãos, lembrando que até sexta-feira nós estamos aqui no plantão pastoral, todos os dias de 9 às 11 e das 13 às 17. Você que precisa de atendimento, de aconselhamento, estamos aqui para servir aos irmãos e atender não só o povo da Assembleia de Deus, mas as pessoas da nossa sociedade, da nossa cidade também. Estamos orando por muita gente aqui. Deus tem trazido muitas pessoas e tem sido edificado pelo nosso atendimento aqui, para a glória de Deus. Quinta-feira teremos mais um culto aqui abençoado, o culto da vitória, conforme eu tenho avisado aos irmãos. Tem muita gente que ainda está com medo de vir, né? Às vezes ainda estão com medo. Os nossos cultos estão limitados até 40 pessoas presencialmente, sendo que não pode participar presencial as pessoas do grupo de risco, que são as crianças e os irmãos de 60 anos para cima, que faz parte da terceira idade. Então não pode participar presencial, mas os demais, até 40 irmãos, podem estar aqui adorando a Deus juntamente conosco. Está sendo uma bênção. Obrigado aos que vieram. Deus abençoe a cada um de vocês e vá em paz para o seu lar, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, e todos digam: a paz do Senhor Jesus.